Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. A gente está aqui para mais uma aula sobre NR21, é o nosso tema de hoje, trabalho a céu aberto. Seja bem-vindo a mais essa aula, pega o seu caderno, papel, caneta, vamos fazer umas anotações aqui que a gente vai ter muita coisa boa nessa nossa aula aqui. Nós já estamos falando sobre explosivos, falamos sobre inflamáveis e combustíveis nas últimas aulas e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, trabalho a céu aberto. Então quando a gente pega a NR21 e começa a ler ela, a gente vai ver que os trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Então existem muitos trabalhos, muitos exemplos de trabalhos onde as pessoas estão lá, céu aberto, é o solzão mesmo caindo na cabeça da pessoa e a pessoa está lá muitas vezes fazendo um esforço físico, está fazendo algo que exige mais do metabolismo dela. Então a NR21 ela veio prever o quê? Que precisa haver abrigos, a necessidade disso. Ah, Roberto, professor, mas aí eles vão ficar só no abrigo? Tem lugar que não tem como pôr um abrigo para a pessoa trabalhar na sombra, né? Ou trabalhar no sol. Sim, tranquilo. A pessoa trabalha no sol, mas em alguns momentos ela precisa ir tomar uma água, dar uma descansada. E é nesses momentos que é importante ter o abrigo. Porque se a pessoa trabalha lá no solzão, não tem uma árvore, não tem uma sombra, não tem um lugar para ela se refugiar o dia inteiro, mesmo quando ela quiser descansar, ela vai continuar no sol. Então é essa que é a ideia do legislador, é de ter um local apropriado para essa pessoa poder ir descansar, baixar ali os batimentos cardíacos e poder dar uma respirada. É isso que a NR21 ela estabelece. A NR21 continua falando que são exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva. Então o que acontece? Pode ser que uma empresa estabeleça pausas, pode ser que uma empresa estabeleça algumas coisas que diminuam, né? Boné árabe. Às vezes, se a pessoa vai ficar parada num lugar como um sinaleiro, talvez uma sombrinha, coisas relacionadas para quê? Para não ter essa insolação. Aqui na região centro-oeste a gente fala muito de calor, mas tem regiões que pode ser o frio o problema. Tem alguns ambientes que o problema pode ser a umidade, tem outros que pode ser vento, muito vento. Então vai depender do tipo de trabalho a céu aberto que vai estar sendo realizado e em qual parte desse nosso imenso país essas atividades também vão estar sendo desenvolvidas. Na NR21 fala que aos trabalhadores que residirem em local de trabalho deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições sanitárias. Então isso, tanto a NR21 quanto a 25, ela bate muito em cima disso. As condições de alojamento devem ser adequadas, porque se não forem adequadas, é muito fácil enquadrar como trabalho análogo à escravidão. A gente já teve problemas relacionados a isso em diferentes partes do nosso país e a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação aí de alojamento. Os locais de trabalho eles devem ser mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero de atividade. Então, por exemplo, se tem homem e se tem mulher, tem que ter banheiro para cada um dos gêneros. A moradia ela deve ter o quê? Capacidade, de acordo com o número de moradores, né? Dimensionada de acordo com o número de moradores. Tem que ter ventilação, luz direta suficiente. Então imagina, né? Põe a pessoa para morar numa casa, nem energia tem. Então não tem uma janela para entrar um ar, para correr um ar. Então isso não é uma condição apropriada para ninguém morar. Você não concorda? As paredes caiadas e os pisos construídos de material impermeável. Ó. Então são detalhes. Como é que você lava se não é impermeável, né? Então, para ter uma higiene adequada, para ter a limpeza adequada, esses fatores têm que ser levados em consideração também. Tá? A NR21 ainda fala que os locais destinados às privadas serão arejados,
com ventilação abundante, mantidas limpos, em boas condições sanitárias e devidamente protegidos contra a proliferação de insetos, ratos, animais e pragas. Então, nada mais, nada menos, ela vem focar, ela vem legislar que tem que ter um mínimo de condição para a pessoa trabalhar a céu aberto. Ó. Entenda, pessoal, a gente vai mostrar aqui algumas fotos. O trabalho a céu aberto, tem gente que vai para as florestas, vai para o meio do mato, vai para o meio do nada trabalhar. Então, por isso que o legislador ele fez questão de deixar isso muito claro para que todos possam entender. Tá? Então, eu vou mostrar aqui. Agora a gente chegou nos exemplos para vocês conseguirem entender melhor por que de todos aqueles detalhamentos. Tá? Olha só, a indústria da cana-de-açúcar é uma indústria que a gente sabe que cresceu muito no Brasil. Tá? E muita gente trabalha aqui. Você consegue ver o que é um trabalho a céu aberto. Então lembra lá quando falou? Tem que ter banheiro adequado, tem que ter água, tem que ter condição para essa pessoa poder dar uma descansada e sair desse solão aqui. Ir para um lugar mais tranquilo. Provavelmente vão para o campo, trabalham, de noite devem ficar no alojamento. Então lembra lá as condições do alojamento, como que devem ser? Devem ser adequadas para essas pessoas. Muitas delas deixam as suas casas, deixam as suas famílias para ir para outros lugares para trabalhar. Então precisa estar adequado. Ó. Aqui a gente tem um exemplo, aqui outro exemplo, ó, construção civil. Ó. E é que a gente já começa a dar uma visualizada melhor em coisas que podem ser feitas. Ó. Então lembra lá quando a gente falou de banheiro? Aqui ó, o banheiro químico é uma opção, aqui é um outro tipo de banheiro, uma instalação provisória que foi feita lá, ó, tudo limpinho, bonitinho, adequado para os trabalhadores. Tá vendo essa barraca aqui, ó? Então aqui é um abrigo do sol. O pessoal vem aqui, se tem muito vento, tá vendo que tem a parte lateral da barraca? Então isso também ajuda a proteger contra o vento, para o pessoal fazer o almoço, dar uma descansadinha aqui. Então olha aqui, ó, construção civil. O pessoal aqui está mexendo num trilho, fazendo uma manutenção num trilho do trem, tá? Então precisa ter uma proteção, um abrigo, tá? A pessoa aqui, esse aqui tá mais sofrido, tá mais tenso aqui, né? Metendo uma picareta numa terra seca dessa daí. Isso aqui sim é um trabalho extenuante, precisa ter um lugar adequado pro abrigo para ele também. Mais algumas imagens aqui para a gente conseguir visualizar melhor o que a gente está falando com relação a trabalho a céu aberto. Ó. Isso é comum nas rodovias do nosso estado. Ó. Além de usar toda uma roupa quente, ainda tá lá o solão batendo na cabeça. Então, precisa ter um banheiro que vai acompanhar esses trabalhadores, precisa ter um lugar para eles se protegerem, um abrigo, um veículo que acompanhe essas atividades. Então, é importante isso, que são exemplos onde a gente vai ter que olhar para a NR21 e ver se a nossa empresa está adequada, está protegendo aí os nossos trabalhadores de forma adequada desse risco aí. Então, finalizamos a nossa aula Trabalho a Céu Aberto. Tá? Falamos já sobre explosivos, falamos sobre inflamáveis e combustíveis, entramos no assunto hoje de trabalho a céu aberto e me acompanha que a próxima aula a gente vai falar sobre mineração. Obrigado por você estar aqui participando, aprendendo, evoluindo e vem comigo que na próxima aula tem muito mais coisa boa. Abraço, até lá!